Olá, alunos, olá, professores. Nós estamos aqui para ajudar vocês e pensamos muito em elaborar esse vídeo. Trata-se de um vídeo rápido, didático, para explicar para você o que significa essa mostra de iniciação científica, qual é a proposta da gente. Vai servir um pouco para nortear os nossos trabalhos. Tudo bem? Vamos fazer junto? O que é a Mostra de Iniciação Científica? É uma substituição ao projeto antigo de Feira de Ciências. Então a ideia é a gente fomentar a ciência aqui no Salesiano e de alguma forma colocar os meninos, os nossos discentes, em contato com ciência, nem que seja de uma forma mais introdutória. Então o que é que a gente pensou? A gente pensou no modelo estilo congresso. Congresso esse que nós, quando já fomos universitários, já passamos por ele, e que vocês vão ser os futuros discentes das universidades também vão enfrentar. Nada melhor do que prepará-los da melhor forma possível. Então o que é que a gente pensou? Um estilo congresso. Estilo congresso porque é um evento simples, aberto, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer os trabalhos dos colegas e pessoas um pouco mais especializadas vão poder avaliar o teu trabalho, com alguns critérios que estão pré-estabelecidos no nosso manual acadêmico, que está disponível na nossa página para download. Você pode pegar esse manual. O projeto é simples, é rápido, é factível e tem uma culminância. E é essa culminância que a gente precisa conversar mais. Gente, essa culminância está baseada num banner simples, num padrão ABNT, que pode ser do padrão mais simples, que é 1,20 m por 80 m, tá certo? E um resumo que vai variar entre 350 e 500 palavras. Mas para a gente fazer esse material, que é a culminância, é a finalização do projeto, a gente precisa estabelecer alguma metodologia prévia. Bem, o fluxo didático da nossa Feira de Ciências, da nossa mostra de iniciação científica, vai seguir mais ou menos esse roteiro. Você deve desenvolver um pré-projeto. O que é um pré-projeto? É a tua ideia inicial, é a tua ideia de partida. Qual é o tema que você vai trabalhar, a relevância desse tema, o porquê que esse tema é importante. Estabelecido esse pré-projeto, eu sempre costumo dizer que ele é um encantamento para o teu professor orientador. É para você provocar no seu orientador aquele gosto em estar trabalhando junto com você esse determinado tema que você tanto tem interesse. A justificativa pode ser econômica, pode ser política, pode ser social, pode ser científica. Você fica à vontade para discutir o que você quiser. A questão é, a partir desse pré-projeto, você tem que sair dele com uma problematização, gente, com um foco. Algo que em ciência a gente chama de recorte. Eu vou dar um exemplo pertinente à minha área. Como eu sou professor de biologia, fica mais tranquilo para mim falar da minha área. Segue o exemplo. Alguns alunos querem falar sobre aborto, mas aborto é muita coisa. Como aborto é muita coisa, tem muito conteúdo, é muito abrangente, você precisa estabelecer um recorte. Não dá para fazer ciência ou dizer que fez ciência porque você entrou na internet, leu um texto corrido bem grande, aqueles famosos textões, e fez um resumo de 500 palavras. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é que você problematize alguma coisa em relação ao aborto. Um exemplo prático. Você se interessa no alto índice de aborto entre mulheres jovens. Pronto, estabeleça o que é que você chama de mulher jovem. É entre 14 e 18 anos? É entre 16 e 24? Estabeleça esse parâmetro. Então você já tem um primeiro recorte para o teu trabalho. Você vai trabalhar com a taxa de aborto entre jovens de tal idade a tal idade. Esse é o teu primeiro recorte, tá certo? E a partir dessa problematização, você vai estabelecer todo o seu trabalho. O que é que faz com que uma menina nessa idade aborte? Qual é a taxa? Quais são os dados que o Ministério da Justiça, a Secretaria de Segurança, o Ministério da Saúde, o que é que eles têm falado sobre isso? O que é que os nossos colegas pesquisadores das cátedras têm pesquisado sobre isso? Para isso vai se fazer necessária uma fonte confiável. Vocês vão precisar acessar um material de boa qualidade. Material de boa qualidade não é a Wikipédia, não é o Yahoo Perguntas, não é esse tipo de ambiente. O teu orientador é um cara super apto, é uma pessoa super apta a estar te dizendo da onde você pode tirar essas informações. Mas olha, os grandes portais de notícia, eles são notícia, não são ciência.
Eles podem te chamar a atenção para a tua problematização, mas eles não vão resolver o problema das tuas fontes, das tuas referências bibliográficas. Joia? Estabelecido o pré-projeto, você vai caminhar agora num projeto. Lembrando que nenhum desses dois trabalhos vão ser publicados nem mostrados para a coordenação da feira, muito menos para a coordenação pedagógica, nem para a escola. É um projeto seu, é o seu norteamento de trabalho. Cabe a você e ao seu orientador discutir como é que vai ser esse projeto. É salutar, porém, que ele siga alguma metodologia. A metodologia mais simples, aplicada desde os tempos lá do Karl Popper em diante, é aquela onde a gente pode trabalhar um método rápido de ciência. É a gente entender uma introdução, um estado da arte, como é que está mais ou menos falado o assunto que tem chamado tua atenção. É sobre isso que você vai fazer um breve resumo, contemplando a história do que você está querendo falar, contemplando que outros acadêmicos já falaram sobre o assunto, mas é uma revisão bem rapidinha. Pode levar de 2 páginas a 4 páginas no máximo. Lembrando, esse material não vai ser publicado, é para você. Uma vez estabelecida uma introdução, essa introdução deve terminar com a questão norteadora do teu trabalho. Tá, mediante tudo o que já falaram sobre aborto, o que é que eu quero problematizar? Eu quero problematizar a questão do aborto entre meninas de 16 e 18 anos e que estão, porventura, no ensino médio, por exemplo. Então, esse é o meu trabalho. Eu quero ver essa taxa, quero ver essa frequência. Tudo bem. Eu vou partir para o material e método. Gente, material e método não tem mistério. Nossos materiais e métodos, para essa primeira amostra científica, acho que pela questão do tempo, vai ser só revisão bibliográfica. Mas, professor, o que é uma revisão bibliográfica? Trata-se de uma leitura de livros, de artigos, de material já publicado sobre determinado assunto e que você vai canalizar para o teu trabalho. Você vai fazer uma leitura simples de outros trabalhos e, em cima dos dados de outros pesquisadores, você vai estabelecer o seu. Só isso. A gente não recomenda nenhum outro tipo de metodologia pela questão do tempo. Lembrando a vocês que o laboratório da escola não vai estar disponível para você montar um experimento e, em cima desse experimento, ter um resultado. Isso pode ficar para um ano posterior. Quem sabe? O desafio está lançado. A gente vai ter, depois da nossa revisão bibliográfica, um trecho importantíssimo do nosso trabalho, que são os resultados. Eu encontrei taxas alarmantes de abortos clandestinos entre meninas de 16 e 18 anos. Tudo bem, eu tenho essa taxa. Como é que eu posso trabalhar essas taxas? Eu vou ter que pedir ajuda aos meus colegas pesquisadores, ou seja, vamos ter que recorrer de novo às fontes bibliográficas para saber o que é que os pesquisadores têm trabalhado. Então você vai ver como é que é essa taxa, por exemplo, entre países de primeiro mundo e de terceiro mundo, ou países em desenvolvimento. Pode fazer até essa transição, fazer essa fluidez no trabalho. Em países de primeiro mundo a taxa é X. Aqui é 2x, em países de terceiro mundo é 3x. Então eu estabeleço isso. Posso construir gráficos, eu posso construir tabelas mostrando esses resultados. Quanto mais simples, mais didático fica. Depois eu parto para uma conclusão a partir dos meus resultados. Se eu achei uma frequência alta de aborto, então o que é que isso tem para a sociedade? O que é que esses meus dados querem dizer? Querem dizer que nós temos falado pouco questões ligadas à sexualidade e à prevenção de gravidez? Quer dizer que nós estamos vivendo um momento de maior libertinagem sexual, de mais descompromisso? Enfim, você vai estabelecer de maneira muito segura, de maneira muito rigorosa. Recomendo que você faça isso junto ao seu professor orientador, sobre a que conclusões o nosso trabalho pode chegar. Essas conclusões devem ser rápidas e breves, certo? Depois que a gente estabelece as conclusões, vem uma das partes mais difíceis do trabalho, que na verdade está envolvendo todo ele: as referências. Existem normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecidas pela sigla de ABNT, para citação. Aprenda, pergunte ao seu professor orientador qualquer coisa, consulte o nosso manual acadêmico. Lá está escrito as principais normas de citação textual. Você não pode ainda falar nada em seu próprio nome.
eu acho que aborto é tal coisa. Não, a gente não pode falar nesse nível. Você tem que pesquisar num livro de biologia, num artigo científico, num artigo acadêmico, o que é que outros autores já consagrados, que passaram por bancas avaliadoras, por profissionais gabaritados, disseram como definição de aborto. Então você vai precisar de alguns elementos textuais importantes para poder dizer isso. Segundo fulano, aborto é isso, isso, isso. E isso foi dito no ano tal. Isso vai gerar um códigozinho que tem que aparecer nas referências bibliográficas. Da onde foi que você tirou esse material? Eu sugiro que você consulte a ficha catalográfica do livro que você teve. Na contracapa, normalmente, dos livros, a gente encontra uma fichazinha bibliográfica. Ali está a normativa de citação daquele determinado autor. Como a gente deve se referir toda vez que a gente utilizar as palavras dele. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer nas tuas referências bibliográficas. Você vai dizer para a gente da onde você tirou o material de pesquisa. Turma, nós vamos ficar de olho nessas referências bibliográficas. Se elas são verdadeiras e se elas forem verdadeiras, qual é o impacto que elas têm? Mais uma vez, frisamos. Os grandes portais de notícias não são acadêmicos. Eles não estão gerando ciência, eles estão fazendo divulgação de fato. A Wikipedia é um sistema wiki. O sistema wiki significa colaborativo. Então, todo mundo tem acesso àquilo ali. Aonde todo mundo tem acesso, o controle de informação fica mais difícil. E a Yahoo Perguntas é uma ferramenta de comunicação rápida, sem nenhuma necessidade de ciência ali no meio. Então, ela também não é usada como fonte. Fique à vontade para consultar o seu professor orientador quanto aos melhores livros, os melhores artigos e os melhores filósofos sobre aquele determinado assunto do teu interesse. Feito isso, você tem agora um projeto que pode ter 20 páginas, 40 páginas, 200 páginas. Isso é irrelevante. O que você precisa agora é transformar todo esse trabalho num resumo. Esse é o resumo que deve ser entregue à coordenação do evento. Esse é o resumo que vai para a nossa publicação científica. Ele tem um padrão, tá certo? Esse padrão está disponível para download, você vai baixar esse arquivo e vai escrever ali, seguindo os padrões da ABNT. Ou seja, só são aptas as fontes Arial e as fontes Times New Roman no tamanho 12, sem negrito, sem itálico, a não ser que você faça alguma citação, por exemplo, de espécie biológica. Elas devem seguir à risca as regras da taxonomia, da nomenclatura biológica. Expressões em latim, expressões em outra língua devem aparecer em itálico. Mais uma vez a gente pede, consulte o professor orientador sobre como fazer essas citações, tá certo? Como fazer essas interlocuções no teu texto. Tudo bem. Uma vez feito esse resumo, ele vai ser entregue em formato digital, PDF, formato aberto, para que a gente possa publicar, tá joia? Lá tem as diretrizes de aonde você vai colocar seu nome, o nome do seu professor orientador, qual foi o título do teu projeto. Mas isso é uma questão à parte. Para a nossa culminância real, nós vamos precisar de um banner. Esse banner deve seguir o padrão ABNT de 1,20 m por 80 m. Isso você faz numa gráfica. O modelo está no arquivo PowerPoint, também disponibilizado já pela escola. Você vai fazer o download e vai substituir lá o nome genérico pelo teu nome, já tem a logo da escola, já está tudo prontinho. É claro que você pode inserir nesse processo alguns elementos gráficos. No resumo, não será permitido nenhum elemento gráfico. É um texto corrido, sem nenhum parágrafo, que deve contemplar um pouco da tua introdução, um pouco dos teus materiais e métodos, ou seja, da tua metodologia, deve ter um pouco dos resultados e a conclusão a qual vocês chegaram. É um grande resumo do teu projeto, daquelas 20, 200 páginas de trabalho científico que você desenvolveu junto ao seu professor orientador. O que você pode agora é trazer elementos para a apresentação, para a culminância. Você pode colocar gráfico, pode colocar figura, pode colocar tabela, junto a um texto. É só seguir o padrão que já está estabelecido lá. Mas agora você tem mais liberdade, inclusive de fazer citações diretas. De acordo com fulano, o meu tema foi explorado assim, assim, assim. E essas mesmas referências bibliográficas devem constar no teu banner. Feito isso, está encerrado o teu trabalho esse ano. Fica o nosso convite fraterno para que vocês participem da mostra, chamem a família, chamem os amigos. Vai ser um momento de muita valia, de muita troca, de muita cultura, de muita ciência, para que a gente possa ver o que foi que vocês pensaram, quais foram os temas que mais te instigaram esse ano. Para o ano que vem nós temos outros desafios, para o ano que vem nós vamos estar mais maduros, para o ano que vem
Nós vamos, de repente, estabelecer projetos de longo prazo, onde o nosso laboratório vai estar livre para a gente trabalhar, onde a gente vai poder manipular algumas substâncias químicas, desde que elas não contenham nenhum tipo de risco, por exemplo, para que a gente possa desenvolver um trabalho mais aprofundado. Mas para o sucesso desse ano, a gente conta muito com a participação de vocês. Tudo vai depender de vocês. Cuidado com o plágio, turma. Isso é uma coisa que tem nos preocupado bastante. Cuidado junto ao seu professor orientador, para você não transcrever literalmente as palavras de outra pessoa como se fossem suas. Vamos ajudar na construção de uma nação melhor, com princípios mais éticos, construindo os nossos textos, citando quais foram os colegas dos quais nós nos baseamos. Isso é bonito, isso é de praxe, isso é ciência, isso é ética. Tá joia? No mais, gente, a gente está à disposição de vocês. Espero que esse vídeo tenha sido elucidativo. Nele a gente traçou um grande resumo, bem geral, de como você deve proceder. Em síntese, você tem que fazer um grande trabalho científico, mais ou menos como uma monografia ou um trabalho de conclusão de curso, dentro das suas limitações como um acadêmico de ensino básico. Em cima desse trabalho, você vai produzir um resumo de 500 palavras. Então, não comece o seu trabalho produzindo o resumo. O resumo é o produto final do teu trabalho. Terminada essa etapa, você agora tem liberdade de reapresentar o teu resumo com elementos gráficos. É para isso que serve o banner. O banner que vai ser exposto para que a gente possa trocar essas informações. O mais importante do nosso trabalho é a sociabilização dos nossos conhecimentos. Vamos trazer os nossos amigos, parentes, colegas, para que a gente possa entender o trabalho um do outro e com isso a gente crescer junto. Fica aqui o abraço da gente fraternal. Espero que isso tenha ajudado bastante vocês. Veja e reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias e nos procure a coordenação geral, a coordenação pedagógica, caso ainda haja alguma dúvida. Um abraço.